Primeiramente, obrigado. Assim, é uma honra estar podendo mediar essa conversa aqui nessa exposição bárbara, assim, super importante, super interessante para a nossa área e justamente com uma temática tão sensível para o nosso momento de agora, que é essa dos impactos socioambientais e do meio ambiente. E que está completamente ligada com o próprio tema da exposição aqui, né, das emergências. A gente vai começar, então, com as apresentações, né, dos trabalhos, onde os artistas vão poder falar um pouquinho sobre. Vamos começar com a Chloé Proc e o Pedro Miguel Cruz, ambos da Northeastern University, e eles vão contar um pouquinho sobre o projeto A Perfect Storm, ou a Tempestade Perfeita. Fiquem à vontade. Yeah. Thank you for the introduction, and I'd like to thank also the curators for de agradecer aos curadores por mostrarem o trabalho. Estou muito animada para falar hoje e apresentar o nosso projeto. Então, as mudanças climáticas para a minha geração e para tantos de nós é opressora e aterrorizante. Então, quando começamos a trabalhar nesse projeto, eu estava lendo um artigo cujo dizia que os países do terceiro mundo estão sofrendo. Eu acho que esse texto falava de uma narrativa muito forte que representa a história, que eu achei que nós contaríamos com essa visualização. Então, nós queríamos visualizar essas ideias do risco climático e a responsabilidade climática, e nós sentimos que existe essa dicotomia tão poderosa entre a causa e o efeito, onde países que têm menos responsabilidade estão sob mais risco. E ao passar por esse processo de reunir e representar os dados, nós precisávamos descobrir que países mostrar e como organizá-los. Então, parecia ser uma tarefa fácil. Então, nós tínhamos os países com maior risco climático e outro grupo com menos risco climático. Automaticamente, houve uma correspondência em os países com menos responsabilidade climática e com os riscos, respectivamente. Quando tentamos implementar isso, descobrimos que os dados eram mais modernos e mostravam padrões alinhados com as expectativas originais e muitos que não tinham a ver. Então, como nós podemos pensar nessa história que pensamos em contar? Vamos começar do princípio. Então, o principal conceito que motivou isso era leituras específicas de capitalismo e mudança climática. E qual era a correlação entre essas duas questões? De acordo com a H.A. Baer, no seu livro Global Capitalism and Climate Change, há essa ideia de que essa motivação capitalista resulta em emissões sem fim e consumos que vemos hoje. Perdão, ela está falando um pouco longe do microfone. Aqui nesse modelo capitalista, nós temos recursos finitos. Essa demanda... Perdão, ela está falando muito longe do microfone. Obrigada. Obrigada. Então, isso ilumina uma questão importante para o crescimento e modelo capitalista e os recursos finitos e uma demanda insaciável para o crescimento que nos leva a esse caminho onde nós encorajamos a degradação climática e a crise climática, aumentado com esse crescimento exponencial. Então, que mudanças podemos fazer para irmos para uma nova visão de mundo? Há essa noção de que um país se torna mais rico e também poderia corresponder a ele ser mais amigável ou mais verde em termos ambientais. Um antropólogo e professor da Lundin University desafia essa noção, sugerindo que talvez precisemos visualizar o mundo como um sistema em que um país e os seus problemas ambientais poderia ser o outro lado da moeda do crescimento de outro país.
quando pensamos em territórios autônomos cujas condições territoriais só reflitam as suas atividades econômicas. Essa ideia também sugere que as atividades degradantes não somem ou se tornam menos destrutivas quando as nações se tornam mais ricas. Elas apenas vão para outro lugar. Portanto, Weinberg diz que esse discurso superficial que fala da acumulação de mais recursos, ou em outra palavra, se tornar mais rico, de alguma forma, poderia levar um país a ser menos destrutivo e não mais. Isso pode ser uma outra forma de dominação imperialista, dizendo que não estamos todos no mesmo barco, há pelo menos 2 barcos, um está levando o outro à catástrofe. Mas quais são os dados que podem nos ajudar a entender essa relação desigual? Como um comentário nessas questões interseccionais, assim como os outros projetos que vocês verão no museu, nós combinamos dados de mais de uma fonte e muitos dados que nós tivemos que peneirar. Então, nós acabamos selecionando 2 grupos de dados, um de emissões de gases de efeito estufa, e essa é uma indicação importante de como os países contribuíram para a mudança climática, e também usamos dados do índice de risco climático, baseado nas perdas históricas a desastres relacionados a desastres ambientais naturais, como, por exemplo, secas, tempestades, mas nem todos como terremotos, vulcões, que não se intensificam com a mudança climática. Então, a gente combina os dados para explorar a contribuição dos países para a mudança climática com a experiência com a mudança climática. Então, em paralelo a essas atividades de ler sobre o domínio, coletar dados, a gente também começou a fazer um brainstorming sobre formas baseadas na natureza que poderiam ser utilizadas para representar os nossos dados. Então, a gente começou com esse processo de ideação, com atividades divergentes e pensamentos analógicos. Então, o pensamento analógico é chave para você estabelecer conexões e associações em diferentes domínios, que, por sua vez, são muito importantes quando falamos sobre construir uma analogia ou, no nosso caso, metáforas visuais. Então, esse processo tem a sua raiz na associação psicológica, com essa ideia que os resultados criativos emergem das associações de combinações de vários elementos. Então, esse pensamento analógico é bem útil para gerar novas ideias e estabelecer essas conexões por entre domínios. Então, processo de ideação produziu 6 formas visuais, que eu vou falar sobre já já, mas começamos essa atividade de pensamento convergente, conforme a gente ia estreitando esse processo, para avaliar cada ideia. Nesse ponto, eu quero fazer uma observação que tínhamos em mente algumas leituras relativas que refletiam nossos sentimentos sobre mudanças climáticas. Então, Jonathan Parker, um cientista ambiental, ele mostra essa discrepância entre reconhecer a importância e impacto das mudanças climáticas em todos os aspectos da nossa vida, com uma percepção de algo que não é uma questão esotérica e distante. Então, a gente pensa numa dissonância cognitiva onde muitas pessoas percebem a ameaça de mudança climática, mas não conseguem ver a sua relevância nas suas vidas diárias, ou se sentem sem poder para fazer as mudanças. Então, queremos pensar sobre essa ideia de falta de poder nesse contexto de mudanças climáticas. E acho que foi muito importante quando a gente estava escolhendo as ideias para representar os dados. Então, esse aqui, por exemplo, é uma espécie de estrutura
que mostra o que a gente estava pensando quando a gente estava escolhendo as ideias, como é que a gente avaliava cada uma, se as formas estavam em linha com a nossa mensagem, com as emoções que a gente queria evocar, com o assunto que a gente queria falar, e também elas se prestavam bem à codificação de dados. Então, essas foram as formas diferentes que surgiram no brainstorm, que seriam, por exemplo, a eclipse solar, mas a gente retirou também chamas, tiramos, porque tinha a ver com risco climático, mas era muito intenso, significando uma destruição muito forte para o nosso propósito. Também tiramos as nuvens de fumaça, porque era um pouco amorfa no seu visual. A gente queria algo mais primário, apesar de todo o potencial, e Pedro vai falar sobre isso mais tarde. O tornado também foi retirado porque, por causa da sua questão de ser um pouco amorfo e não é tão reconhecível, e uma forma que se alinha muito bem com o índice de risco climático pode ser relacionado também com tempestades mais intensas. Com essa metáfora visual, a gente coloca o dado como representado como um furacão mais intenso. Então, por exemplo, temos um olho maior que menos, que o furacão é menos intenso. Se é um olho menor, ele é mais intenso. Então a gente tem aqui as emoções representadas, e os dados são representados de uma forma que está enraizada no fenômeno real. Não é suficiente ter uma única representação de um furacão. Então, sabemos o valor da visualização de dados, que são padrões de avaliação. Então, a gente tem que identificar uma hierarquia organizacional. Então, esse foi um protótipo inicial que fizemos. Vocês podem ver que aqui embaixo você tem diferentes países, rapidamente. Mas a gente queria mostrar todos os países num único painel para ter um sentido inicial de que países são maiores e que estão com riscos maiores, olhando tudo lado a lado. Uma versão de dados, nosso protótipo, aqui você pode ver que estamos mudando de altos e baixos, dependendo da categoria de dados. Nós temos emissões mais altas e o CRI mais alto ou mais baixo. E a gente, então, tem um cruzamento, de tal maneira que os países estão em mais de um conjunto. Aí a gente tem insights sobre o que isso significa para um país em particular. É aqui que a gente começou a entender que esses dados não estavam correspondendo à nossa noção inicial do que a gente achou que ia encontrar. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem um clima, tem um alto risco de clima e altas emissões. Então, como é que a gente pode reconciliar essas descobertas com o que a gente esperava? Eu percebo agora que o risco e a vulnerabilidade, apesar de serem sinônimos, não significam a mesma coisa no contexto de dados climáticos. Então, quando a gente fala sobre risco, estamos falando sobre o risco relacionado à mudança climática em fato, não aquela habilidade do país de lidar com aquele risco e impacto. Então, a gente pode ter ou não os recursos para lidar com a mudança climática. A gente percebeu que há muito mais nuance nesse tópico do que a gente tinha percebido inicialmente.
Olá a todos, eu vou só adicionar aqui uma nota à apresentação da Chloe, mais a nível estético. Como o Rodolfo disse ontem na apresentação, na inauguração da exposição, isso só são duas variáveis, né? A gente só tem duas variáveis, uma para o risco climático e as outras para as emissões de gases de efeito estufa. Nós falamos aqui sobre metáfora, não é? E como trazer essa metáfora para a visualização, neste caso. Existiu todo um processo, como vocês viram na parte anterior, na visualização anterior, nós tínhamos uma série de círculos. Let me just show this. We had a series of... nós tínhamos uma série de círculos que fazem a sua rotação, que remetem para os tornados, mas nós queríamos tornar isto um pouco mais realista, não é? Portanto, o que eu quero trazer para aqui é tentar discutir um pouco qual o grau entre o abstrato e real que nós atingimos aqui, não é? Porque a minha ideia aqui é que, fazendo este tipo de furacão, esta representação, ele não é mesmo um furacão, não é? Mas é mais que o que precisava de ser. Também não é super abstrato. Então eu meio que quero dizer que esta representação deste furacão é uma coisa hiperreal também. Hiperreal no sentido de que tem mais detalhe do que o que precisava de ter, mas isso tem propósito também, não é? Nós queremos inspirar as pessoas. E com relação à outra forma, eu diria que ela é mais abstrata, não é? A forma das emissões, e elas complementam-se. Nós temos uma que é um pouco mais real e outra que é mais abstrata, e uma que emana e outra que absorve, não é? Portanto, todas essas considerações foram tidas em conta quando, à medida que fomos desenhando esta visualização. Por exemplo, simplesmente não ficámos pelos furacões, como viram, nós adicionámos as emissões de forma a que desse uma complementação visual, mas também de assunto, como a Chloe referiu. E a Chloe agora vai terminar com uma conclusãozinha. Okay. Thank you. So while I was preparing what I was going to say Estava preparando today, o que eu ia falar I hoje. wanted to do a lot of reflection Eu on quis refletir bastante sobre qual era o processo, o que fizemos, por que fizemos. E isso levou para essa ideia de emergência de significado. E eu li um artigo da Doris Kosminski, que é Acredite à Primeira Vista. E eu acho que foi uma ideia interessante para mim, que a gente pode pensar em visualização de dados não somente como uma verdade objetiva, uma realidade objetiva, mas algo que está negociando algo complexo e subjetivo. Ideias complexas e subjetivas. Então, para refletir sobre esse processo de criar significado, ao menos nesse projeto em particular, para mim parece natural separar todos esses estágios que a gente passou no nosso processo. Então, há esse aspecto de análise crítica, de estrutura conceitual, juntar os dados e descobrir o design, o processo criativo. Então, esse processo espelha o que eu falei hoje. O estágio 1 era leitura de domínios, reflexões, depois foco, coleta de dados, exploração, análise, e depois a etapa 3 com brainstorming, com as suas formas.
definindo as atividades criativas com pensamento divergente, convergente, criativo, relacionados com o artefato final que vocês veem hoje. Então, nesse processo varia. Você pode começar coletando dados até saber qual é o seu tópico, e você pode fazer a ideação de como visualizar os dados. E é também não é linear, no sentido de que você está constantemente voltando ao estágio inicial, refletindo sobre o que você está fazendo, se você está conseguindo chegar lá, nos seus objetivos, se faz sentido no contexto dos dados, se faz sentido no contexto do assunto. Então, no meu trabalho, eu acho que o trabalho criativo é significativo, novo e apropriado ao contexto. E os estágios 1 e 2 não têm atividades explicitamente criativas. No contexto do projeto de visualização de dados, eu acho que esses dados são essenciais para um processo criativo, porque a análise crítica e a pesquisa durante esses 2 primeiros estágios parecem muito entrelaçadas para mim com qualquer tipo de estágios criativos do estágio 3, por exemplo. Por exemplo, a etapa de ideação, para você pensar nas ideias e metáforas, tem que ter a ver com o domínio, o dado em si, que aponta para os aspectos de análise crítica e pesquisa contextual que estão dentro de um processo criativo. Então, se esses conceitos criativos estão incluídos no processo, também devem estar no próprio artefato. Então, é minha esperança que isso pode empoderar alguém, de alguma forma, para entender visualmente todos esses conceitos, de onde eles nasceram, quando a gente observa o trabalho final. Muito obrigada. Thank you, Chloe. Obrigado, Pedro. Você ainda vai apresentar algo mais da sua parte? Não, tá bom. Então, eu queria chamar agora a Bárbara Castro, professora doutora Bárbara Castro, para apresentar a obra dela, Mata. Acho que vocês podem pular para cá. A gente fica todo mundo juntinho. Não sei que fique ruim para vocês verem. Vocês podem ver dali de baixo, se preferirem. E enquanto a gente troca ali, né? Desculpa. Tudo bem. Bom, a professora Bárbara Castro vai apresentar a obra dela, Mata, que está ali abaixo. E aí, em seguida, eu vou fazer algumas perguntas e todo mundo vai poder fazer perguntas também. Acho que você tá numa situação meio perigosa aí com essa mesa, né? Tava? Então não é tão perigosa, pelo visto. Bom. Enquanto esperamos, então, ali, para ele terminar de carregar, eu queria só, já antecipando talvez um pouco as perguntas, mas não entrando numa pergunta, eu acho que é muito interessante a composição desse painel aqui e os trabalhos que temos aqui, porque ambos os trabalhos parecem tratar de formas da gente olhar para um problema que já é conhecido por um viés diferente, né? Olhar de uma maneira diferente para um problema que já conhecemos. O trabalho de vocês dois, né, da Perfect Storm, tentando buscar uma nova metáfora visual para um tipo de dado que, enfim, quem trabalha com isso já está careca de saber sobre, né, risco climático e emissões de carbono, e o trabalho da professora Bárbara também, fazendo uso de uma visualização que é corporificada, né, onde o corpo está incluso. Uma visceralização, como também muitas vezes se diz, né? Então, enfim, passo a palavra então para a professora apresentar o trabalho. Boa tarde. Tá? Bom? Ok. Já não sei mais se eu falo português ou inglês.
Não é, Pedro? Boa tarde, meu nome é Bárbara Castro, estou aqui como curadora e agora como artista. E a intenção aqui, então, é falar um pouco sobre o processo de criação de mata. Essa obra é uma obra que, mal ou bem, eu já comecei a criar ela, acho que desde o doutorado, em 2018, quando eu defendi aqui na primeira edição, mas eu acho que, de fato, eu estou trabalhando nela já desde 2020. Então, é até curioso, porque eu já tive a oportunidade de... Aliás, foi a primeira vez que eu fiz isso. Licença, Bárbara, se puder botar um pouquinho mais próximo. Um pouco. Estou um pouco Isso. rouca, porque foi muita emoção ontem. Obrigado. Então, até uma questão, porque acho que foi a primeira vez que eu me propus a fazer isso, de apresentar o processo de criação enquanto a obra não estava pronta. Inclusive, realizando testes com a proposição interativa que eu criei. E, nesse sentido, acho que parte da apresentação vai trazer um pouco, né? É meio difícil de separar completamente a visão curatorial, também da minha voz como artista, né? O meu objeto de pesquisa atual ele está muito nesse lugar da visualização de dados como meio de sensibilização socioambiental. E ontem à noite, no discurso de abertura, eu até mencionei esse documentário, eu não sei quem teve a oportunidade de ver, é o documentário do Overview Effect, eu não vou mostrar ele aqui, é um curta documentário que vai trazer esses relatos dos astronautas, que sempre me impactou muito quando eu vi. Que é justamente uma experiência estética, né? Os astronautas foram mirando na Lua, quero chegar na Lua, quero chegar na Lua, e quando eles chegam lá, eles ficam deslumbrados com a Terra. E às vezes, quando a gente fala sobre experiência estética, a gente está assim, né, numa exposição de arte, mas quando a gente fala sobre sensibilização e sobre essa necessidade de associar a experiência estética à visualização de dados, é importante também a gente trazer de que essa experiência estética ela não precisa ser somente com o objeto artístico, né? O objeto natural ele também suscita essa relação. Então, quando eu trago esse documentário do Overview Effect, é muito nesse sentido, né? Então, o que vislumbrar o planeta suscitou nessas pessoas, quando nunca tinha se visto o planeta do lado de fora, né? Assim. E, curiosamente, quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, o ano em que a gente tem a primeira fotografia da Terra redonda, completa, por fora, foi 1972, que é o ano da Declaração de Estocolmo. Então, que é um marco muito importante, né, para a gente começar a discutir políticas ambientais numa escala global. E não acho que isso tenha sido à toa, né? Então, até trago aqui essa referência do Fred Hoyle, que fala sobre isso, né? Quando uma fotografia da Terra do lado de fora for possível, uma nova ideia tão poderosa quanto qualquer outra, né? Uma nova ideia super poderosa vai emergir. E quando a gente trata desses assuntos que o Rodolfo estava falando, né? Desses assuntos que são conhecidos, mas eles são muito intangíveis, né? Risco climático ou o desmatamento na Amazônia. Quantos nós aqui, dos brasileiros que estamos aqui presentes, eu nunca fui à Amazônia, não sei se alguém foi, mas assim, a gente sabe que isso existe, mas está numa escala e num lugar onde a gente não vivencia isso, né? Quando a gente fala sobre essa coisa do corpo. Então, foi em 2019. Essa notícia é uma notícia de 2019, em que a gente teve uma grande queimada na Amazônia e a nuvem das cinzas deixou o céu de São Paulo escuro. E isso foi uma coisa que trouxe o assunto da Amazônia para a grande capital econômica do país, né?
Então, eu acho que todo esse preâmbulo é para dizer isso, assim, essa minha intenção inicial, que é tentar, de fato, sensibilizar para o desmatamento da Amazônia, que é uma coisa que está assim recorrentemente nos jornais, mas que, de alguma forma, não sei, ela precisa tocar as pessoas mais do que entrar racionalmente, né, na mente das pessoas. Então, a gente sabe que ele existe, mas o quanto que isso vai me afetar de fato. Acho que essa é a premissa toda do processo de criação. E aí também, outra coisa que eu também citei ontem, lá no discurso de abertura, que foi, quando a gente teve a pandemia, a gente teve a maior queda de emissões de gás carbônico, né, desde da Segunda Guerra... Agora eu me confundi. Da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a pandemia foi uma coisa horrorosa que todos nós vivenciamos. Mas eu preferi ver, assim, gente, é possível, sabe? De alguma forma, se alguma coisa acontece, e é possível. Eles estão falando sobre risco climático. Eu acho uma obra super interessante, porque se a gente for parar para ver qualquer cobertura jornalística da COP, o que está sendo das últimas COPs tem sido discutido a criação do Fundo de Perdas e Danos, né? Então, são exatamente a questão da justiça climática a um nível territorial. E a gente, de certa forma, precisa vivenciar isso, né? Então, quando a gente fala sobre visualização de dados, e a gente está enfatizando sempre a camada de informação, talvez a gente passe com um objetivo muito para a parte direto da compreensão. E eu gosto muito desses princípios gerais da educação ambiental, em que, para chegar na parte de responsabilidade, competência e cidadania, não adianta chegar direto na compreensão, né? É preciso passar primeiro por uma fase de sensibilização. Então, a gente precisa, de certa forma, não que a gente precise, né? Mas isso é o que me interessa. Como é que a visualização de dados pode ser atuar dentro desse campo de informação e compreensão, mas também como uma ferramenta de sensibilização. E o Manovich, né, esse teórico, ele tem esse artigo que aqui no Brasil, não sei se foi porque ele foi traduzido para português, mas a gente acaba lendo um bocado, em que ele fala sobre a visualização de dados como um antissublime, né? No sentido de que ela contém essa promessa de transformar os fenômenos que estão além da escala dos sentidos humanos em algo ao nosso alcance. E quando eu comecei a criar Mata, eu tinha justamente essa questão. O Kossara, ele fala sobre essa diferença entre uma visualização pragmática e uma visualização artística, no sentido de que os artistas eles podem ter eles usam os dados para comunicar uma questão que pode ser uma mensagem, pode ser uma coisa tão autoral, não necessariamente ela está querendo informar, passar todos os dados. E isso eu acho que é um trabalho brilhante, né, feito pelo Pedro com as metáforas, agora com a Chloe também, mas o Pedro estava aqui já na nossa primeira edição, com vários outros trabalhos, em que consegue conciliar a leitura da informação junto com a experiência estética, né? Mas, então, quando a gente chega em Mata, propriamente dita, Mata tem várias camadas de concepção no processo criativo. Acho que a primeira, que tem a ver com essa coisa da imersão nos dados, foi a ver com... Eu optei por usar os dados que são os dados do INPE, do PRODES, que é o Programa de Desmatamento do governo brasileiro, então são os dados oficiais do governo. Eu optei por usá-los porque eles são os dados com os quais a gente tem uma maior série temporal, desde 1988,
que curiosamente é o ano que eu nasci. Então, eu achei isso um toque pessoal. E eu também acho que é interessante porque ela é uma taxa anual. Então, em termos de processo, para a experiência que eu queria propor, que eram os ciclos de respiração, a gente ia ter alguns ciclos de respiração em que ia dar uma experiência razoavelmente curta, assim, de 3 minutos, para que é uma experiência, uma duração apropriada para um tempo de uma experiência dentro de um museu, né? Dentro de uma galeria. Então, existia esses estados, né? Essas etapas, né, Chloe, que a gente fica primeiro vendo os dados e analisando os dados. Então, eu vi quando é que caiu e aí quando é que subiu. O gráfico que a gente tem no site, se você entrar lá no PRODES, ele é só o gráfico de barras. Mas todo esse contexto político aqui, essas análises, essas anotações, sou eu pirando em cima tentando entender um pouco o contexto em que a gente tem essas variações aí do desmatamento. Então, fui colocando quem eram os presidentes, quem eram os partidos, quem eram os ministros, enfim, essas questões que é um contexto político. Mas a gente também tem um contexto... E o contexto político ele passa por milhões de turbulências também nos noticiários, inclusive sobre a forma de como esses dados são publicados, né? Então, a gente teve... Estou dizendo isso porque eu comecei a fazer esse projeto em 2020, então a gente estava ainda numa situação que todos nós conhecemos e que bom que a gente não precisa mais falar tanto sobre isso nesse momento. Mas existe também esse contexto técnico. Então, e que eu estou falando isso só porque os artistas, e eu sou uma artista programadora, então eu lido diretamente com os meus dados e a programação e etc., são opções que a gente tem que fazer. Eu tinha a opção de usar os dados do governo, que são séries anuais, e que a gente tem uma resolução. Eu comecei a ler as notas técnicas dos relatórios sobre os dados, da metodologia de avaliação desses dados. E existem milhões de questões que você pode ver aqui, que são as formas como essas florestas são classificadas. Então, incremento de desmatamento, não floresta, limite do bioma, enfim. Tem milhões de classificações, mas também tem questões, por exemplo, relacionadas à presença de nuvens. Ou tem satélites que conseguem ver por meio das nuvens. Mas existe também uma coisa que é a resolução. Não sei se vocês conseguem ver que tem uns quadrantes aqui. Sabe? E os quadrantes, às vezes, são também as áreas nas quais os satélites estão varrendo e classificando essas coisas. Os dados do governo brasileiro, eles tinham uma resolução ainda maior. Ou seja, resolução maior não, uma área mínima maior. Os dados que são publicados pela ONG lá, do Amazon, por exemplo, ele tem uma periodicidade menor, ele é publicado a cada mês e não a cada ano, e ele tem uma resolução menor. Então, você, teoricamente, consegue ter uma coisa um pouco mais precisa, né? Porque ele classifica áreas menores. Mas são todas decisões que precisam ser feitas. Então, como eu falei, eu preferi fazer a decisão a partir da série temporal maior, né, desde 88. E aí, também, entrando dentro desse campo do uso das metáforas, como eu falei para vocês, eu comecei a fazer esse projeto em 2020, então a gente estava ainda muito com as notícias da pandemia, né, em curso, e o tempo todo eu ficava ouvindo 25% do pulmão comprometido, 75% do pulmão comprometido. Tinha uma coisa muito do pulmão presente, assim. Então, os fractais, como esses modelos matemáticos, eles remetem tanto ao pulmão quanto às árvores. E eu achei que eles poderiam, de certa forma, aproximar nós, humanos, das plantas, né? Então, acabei usando os fractais como uma metáfora. E aí, somado a isso, então, eu tinha uma questão de ser uma proposta participativa.
como eu falei, né, eu sou uma artista computacional, eu trabalho com arte interativa na maioria das vezes, e eu estava isolada, e os museus estavam fechados. Então, eu fiquei pensando como é que eu ia criar uma proposição que fosse interativa, mas que também que pudesse estar dentro de um museu quando ele reabrisse, mas que talvez ele pudesse até circular dentro pelo WhatsApp, sabe? Pudessem ser vídeos. E aí eu comecei a pensar nisso, nessa visualização que fosse um vídeo, mas que fosse uma proposta interativa. E aí, então, eu já tinha o fractal como metáfora visual, eu tinha esse desejo de fazer uma proposta interativa que fosse um vídeo compartilhável. E a última camada, então, que na verdade é a primeira, porque ela veio lá do meu doutorado, é o uso da respiração como processo interativo, porque a respiração ela é uma das funções vitais que a gente consegue realizar voluntariamente, né? Então, o que eu estava querendo, na verdade, era uma meditação ao contrário. A gente costuma, né, quem pratica aqui meditação ou mindfulness ou alguma coisa nesse sentido, a gente sabe que quando a gente está nervoso, a gente respira para acalmar. Então, a proposta, na verdade, seria o contrário. Seria que, ao sincronizar a sua respiração com a animação, você pudesse chegar num nível corporal de ansiedade. De forma que o indicador visual que eu usei, né, para falar a terminologia aí da visualização de dados, não foi o comprimento, ou o raio, ou a cor, né, foi a velocidade. Então, esses fractais eles se abrem e se fecham de acordo com a velocidade do desmatamento. E aí, para realizar o trabalho em si, eu fui pesquisar, então, qual era a velocidade da respiração que estava associada a um processo de hiperventilação. E essa velocidade foi, então, o que eu coloquei como a velocidade equivalente ao dado que a gente estava em 2022, né? E aí, ainda então, enquanto processo criativo, para demonstrar para o visitante como é que seria essa proposta, existem 3 ciclos de inspiração e expiração antes de começar, de fato, os dados anuais da Amazônia. A proposta é mais ou menos essa, então, ela tem essa questão dos fractais, a questão da animação como proposta interativa e, principalmente, a respiração como uma função vital de instinto de sobrevivência para tentar alcançar esse objetivo de sensibilização, muito por uma experiência corporal mesmo, né, para o desmatamento da Amazônia. E o que eu posso dizer é que ontem, quando a gente estava aqui com a nossa abertura super cheia e tal, é que muita gente veio me dizer que nem conseguiu acompanhar a proposta, assim, ou que muita gente saiu nervoso, ou que muita gente, né, acho que o projeto, a proposta interativa atingiu o seu objetivo. Mas a gente sabe que o processo de sensibilização não é somente uma experiência corporal, né? Então, assim, lá dentro daqueles pilares da educação ambiental, ainda mais do que a sensibilização e a compreensão do tema, a gente tem muitas outras coisas a serem feitas até chegar na responsabilidade, na cidadania, sabendo também que a gente existe muito essa discussão, né, do que é feito num nível individual e no que é um nível sistêmico, político, econômico, de sistema de poder e etc. Mas eu tenho esse sonho, assim, de tentar
Na verdade, não é um sonho, acho que é um objeto de pesquisa que eu preciso estruturar uma metodologia para tentar entender, de fato, assim, para além desse impacto que eu já ouvi ontem dos visitantes que vieram e que me contaram, que, de fato, ficaram muito impressionados com a proposta interativa, será que quem está aqui hoje ou quem estava aqui ontem, daqui a 3 meses, vai estar pensando mais no clima e nas atitudes diárias que se faz no seu impacto ambiental? Acho que é um grande desafio, assim, eu nem sei se é possível, mas é uma coisa que eu quero continuar estudando aí nos próximos meses, anos, na minha vida, talvez. Acho que é isso. Muito obrigada. Legal. Muito obrigado, Bárbara. Acho que a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou começar primeiro com algumas perguntas para a gente começar aqui a conversa, né? Que eu acho muito interessante como tanto o tema da própria exposição, né, quando a gente fala em emergência, quanto ambas as temáticas que a gente está lidando aqui em relação a impactos socioambientais, elas parecem respostas a um cenário onde as soluções que a gente já conhecia não parecem ser mais suficientes, né? Tanto o Pedro e a Chloé tentando encontrar uma outra metáfora visual. O Pedro até mencionou que eu fiz esse comentário ontem de que a visualização deles na prática são 2 números, né, para cada país. O número do risco e o número das emissões. Mas a escolha de usar uma metáfora visual um pouco mais ousada é uma resposta a justamente uma emergência. Assim como o trabalho da Bárbara também. A ideia da gente tentar representar com o corpo é quase assim, a gente precisa encontrar outras formas, né? E é um dado só também. É um número para cada ano, né? Para cada ano. E é isso, assim, num momento de emergência, se a sua casa está pegando fogo, você não vai escrever uma carta para alguém para falar minha casa está pegando fogo. Você vai catar tudo e sair correndo. Se a gente está no meio de uma emergência, parece que representar esses mesmos 2 números como um gráfico de barras, como certas escolas da visualização de dados tendem a achar que essa é a forma mais ideal de representar dados. Mas parece que talvez não seja suficiente, porque a gente tem usado as mesmas formas de representar de novo, e de novo, e de novo, sem um resultado diferente, né? Parece que a gente não consegue alcançar ou não consegue sensibilizar da maneira como a gente gostaria. Então, esses trabalhos são ambos outras maneiras de mostrar, né? E eu queria perguntar primeiro, né, para o Pedro e para a Chloé, assim, eu acho que existe a gente estava conversando sobre isso ontem na abertura, que existe um ponto ideal. A pergunta também serve para a Bárbara, mas existe um ponto ideal entre sensibilizar e assustar, né? Porque a gente quer que o espectador, o leitor, entenda a gravidade dessa emergência, entenda que isso é uma coisa que precisa ser levada em conta e tem importância. Mas, quando uma coisa é assustadora demais, a nossa primeira tendência é de virar a cara, né? De fechar os olhos, de não querer ver ou ignorar, né? Então, eu queria saber, se vocês quiserem, talvez vocês responderem primeiro, depois a Bárbara, como que foi durante o processo de desenvolvimento e as iterações desses projetos, como que foi encontrar esse equilíbrio entre representar de uma maneira que seja urgente, mas que não choque demais, né? Se quiserem responder primeiro, Pedro e Chloé. I think I touched on this a little bit, going through all of those isso, different passando potential visual metaphors that we were thinking pelas of. There were metáforas some possíveis que a gente that, estava like, considerando. Por exemplo, as chamas, em particular, se a gente tinha um fogo queimando, seria algo mais extremo no nosso espectro. E também seria muito assustador. E eu acho que também havia aquela questão durante o desenvolvimento, desde o início. Ok, vamos fazer um projeto sobre mudança climática. Deveria ser assustador? A gente quer perpetuar essa ideia de que estamos com medo e tudo que
você vê sobre mudança do clima na mídia é muito assustador. A gente quer adicionar a esse ruído ou a gente quer fazer algo mais positivo, talvez. Então, fomos nessa direção porque é uma emergência. Como é que você pode dizer, ah, tudo bem, talvez esteja tudo bem? Eu não sei se você quer adicionar alguma coisa. Ahm, com relação à metáfora que nós utilizamos, nós tínhamos esta questão da urgência que nós decidimos olhar de um ponto de vista sóbrio, não é? Mas provocatório também, não é? Portanto, nós não queremos criar o pânico, não é? E queremos ter uma visualização que convida à contemplação, não é? Que convide a você passar algum tempo com ela e entender sobre o que é que aquela visualização é e porque é que talvez ela seja um pouco, eu diria, ameaçadora. Nós temos lá algumas dicas, apesar de tudo, sobre um espectro mais sombrio da mensagem. Isso vem através das cores, mesmo a própria noção de emergência vem através da utilização do magenta sobre o preto. E eu diria que nós frequentemente não queremos exagerar essas coisas, não é? E tal como a Bárbara, curiosamente, tal como a Bárbara, nós temos aqui outra dica, pelo menos com relação à reação fisiológica que você tem no respirar. Nós também fizemos bem aparente ter o som de uma tempestade e de um próprio furacão na exposição. Que é também algo, né? Que aquilo tem trovões e tem relâmpagos, tem trovões e tem chuva, que também está ali no limiar entre o que assusta e o que relaxa você, não é? Portanto, isso também a coisa é de propósito um pouco ambígua, na medida de levar você a criar uma mensagem e levar você a interpretar os resultados mais do que ser algo em que nós dizemos a você o que é que está a acontecer, não é? Por isso, mesmo que sejam só 2 números, eu acho que é importante você convidar as pessoas a olharem, a experienciarem esses números, né? A terem uma noção do dramatismo de diferenças de dimensões, que pode ser mais do que comprimentos de barras. Você quer fazer um comentário nessa linha, Bárbara? Acho que no trabalho do Perfect Storm, eu realmente fiquei ali sentada e eu queria ficar vendo e comparando os diferentes países, né? Então, acho que suscita bastante isso, assim. Me lembro as primeiras esses experimentos, né, esses protótipos que eles mostraram, isso foi muito legal, porque como era uma obra inédita, então a gente participou do processo, né, de ver em desenvolvimento. Eles foram generosos e compartilharam o processo com a gente. Acho que foi muito a coisa das partículas. Ela tem uma coisa de deslumbramento, assim, né, de meio hipnotizante também, né, a coisa do furacão, a metáfora do furacão. Isso, tem o olho que é convergente, não é? Meio que atrai a sua atenção. Ao mesmo tempo, nós também tentamos simular as velocidades daquelas partículas. Portanto, ou seja, isto é uma coisa importante.
Nós estamos a representar um furacão com uma textura. Não é? Nós não estamos usando pixels, nós estamos usando partículas que deixam um rasto. Não é? É como se estivéssemos observando o que acontece a uma nuvem de partículas quando é exposta a uma série de forças. E o que nós mudamos são as forças proporcionalmente com os valores dos dados. E isso faz com que, de facto, não sei se perceberam, mas mais próximo do centro, essas partículas tendem a acelerar. A velocidade relativa delas em relação às outras partículas é mais rápida. Portanto, é como se elas começassem mais devagar na periferia e, à medida que se aproximam do centro, a velocidade delas aumenta. E esse tipo de dinamismo, no meu ponto de vista, é muito importante para ficarmos aqui entre uma metáfora que não foi mal cozinhada, uma metáfora que foi bem cozinhada, né? Mas às vezes você não quer cozinhar a metáfora demais, porque se você cozinha a metáfora demais, às vezes você cai no erro de estar a ser muito declarativo e até autoritário com relação ao que você está a tentar dizer sobre os dados. Sim. E sobre o trabalho da Bárbara, sobre o Mata, tem uma coisa que eu acho muito interessante, muito potente do trabalho, que queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que você conseguiu unir na mesma visualização a temática sobre a qual ela trata e a chave de leitura e a chave de experiência, né? A gente está falando sobre desmatamento, que tem um impacto direto em, enfim, qualidade do ar, tem todas essas questões sobre respiração, né? E a chave que é usada para ler e para experimentar essa visualização é a nossa própria respiração, né? Então, eu acho que ele é um trabalho que ele cria uma ponte entre o fenômeno que o dado representa e a maneira de engajar com ele, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre, você falou, né, que você ficou muito durante a pandemia com essa coisa da Covid na cabeça, né? Mas você chegou a considerar ou experimentar outras formas de engajar com a visualização que usassem o corpo? Como que isso se deu assim? Não, na verdade eu já sabia que eu queria usar a respiração mesmo, assim, porque eu tinha acabado de defender meu doutorado, né, que era sobre instinto de sobrevivência. Então, eu tinha várias, assim, coisas de acadêmicas, né, galera? Eu tinha escrito muito sobre a respiração e pesquisado várias referências e tal, sobre como que inclusive dentro de uma perspectiva das práticas orientais, assim, essa a respiração, ela é um modo de conectividade com outros seres, né? Porque ela está nesse lugar da energia mais sutil. Então, e aí, justamente, não só nesse lugar, a respiração entrava não só nesse lugar de fato químico, corporal, de aumentar o batimento cardíaco e gerar essa sensação de ansiedade, mas ela também, dentro desse aspecto dessa pesquisa que eu tinha feito, ela já era incorporada como uma ponte de conectividade com outros seres, assim, né? Então, eu realmente não tinha pensado outro processo interativo, porque eu realmente estava pensando nessa coisa de que, eventualmente, se os museus não reabrissem, eu podia mandar a arte pelo WhatsApp. Entendeu? Eu realmente estava pensando nisso. Mas, com relação à primeira pergunta, eu não tinha nenhuma coisa do limiar, do medo, eu queria provocar. Tinha uma coisa já, realmente, o objetivo era criar esse senso de urgência, assim mesmo, né? Acho que eu nem pensei nisso, Rodolfo, que poderia entrar nesse lugar de negação ou de medo, ou, sabe, de você, não sei, eu não acho que,
sei lá. Não sei se é porque eu nem penso em negar essa situação, né? Não negar no sentido de não acreditar ou descreditar, mas no sentido de não conseguir dar conta mesmo, né? De virar o rosto, assim. De desviar por uma questão psicológica, emotiva, enfim. Mas então eu não cheguei a testar outros processos. Acho que isso fica como uma porta inspiradora aí para outros projetos de visualização, que outras funções corporais a gente pode né, integrar dentro da visualização com uma chave de leitura. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar para o futuro, assim. Bom, alguém tem perguntas? Vamos abrir para as perguntas aqui da plateia, se alguém quiser fazer um comentário. Ninguém. Ali, Fabiana. Oi, Renata aqui. Vou fazer uma pergunta também que talvez possa ser para os dois, né, os três, mas falando sobre os dois trabalhos. Eu tenho uma vontade de ficar problematizando o artigo do Manovich, né, do Antisublime, porque já está na hora de atualizar, né, porque assim, os dois trabalhos, na minha opinião, eu não sou programadora, né, eu não sou uma artista de dados, nada disso, e eu acho os dois trabalhos sublimes, né? Eu fico encantada, eu fico contemplando, né? E, se deixar, eu não vou nem ler a legenda de alguns trabalhos. Mas, enfim, fico querendo saber de vocês, como artistas, né, nesse empenho em focar na experiência estética mesmo, sabe? Claro que, para realizá-los, né, teve a matéria-prima do dado, né, assim, os dados foram usados, né. Mas, uma vez eles prontos, né, ou quase prontos, né, o quanto que fica de vocês nessa vontade mesmo de deixar a estética falar, né, e, enfim, talvez até ultrapassar o sentido dos dados, né, que seja. Ouvi um pouco de vocês sobre isso, né, numa tentativa mesmo de atualizar o conceito de antisublime para visualização de dados. Quem vai se arriscar? Um dos dois. Bom, com relação ao apuro, né, visual, essa coisa do resultado visual final, eu pessoalmente acho a minha obra bem simples, assim, visualmente, assim. Eu até fico pensando se eu poderia ainda fazer mais coisas nela. Talvez não, talvez ela tenha que ser do jeito que ela é. Mas, nesse sentido, né, eu sei, pelo que eu conheço o trabalho do Pedro, ele tem esse apuro, ele vai trabalhando bastante, assim. Estou conhecendo a Chloe agora, estou falando do Pedro, tá, Chloe? Só porque, né, tem essa questão de realmente trabalhar bastante as metáforas e tal. Eu acho que a questão do Manovich, Renata, quando ele fala, é muito mais... É interessante a sua provocação aqui. Vou pensar um pouco sobre isso. Mas, quando ele fala sobre o antisublime, ele está... ele está querendo se referir, assim, ao meu ver, né, se eu tiver interpretado da forma como ele quis ser interpretado, muito falando justamente desses fenômenos, né? Desses fenômenos que são além da escala dos limites humanos, ou que são, na verdade, às vezes até uma coisa que você, o sublime, né, avassalador, você vivencia, está ali na sua frente, mas você não consegue chegar no lugar das palavras, né? Você não consegue dar conta daquilo no lugar intelectual. Então, ele vai direto para
para essa dimensão corporal, sensorial e tal. A Tempestade acho que está muito nesse lugar, né, do sublime, assim. Mas quando ele fala do antissublime, no sentido da gente conseguir dar conta desses fenômenos, desse tipo de experiência, eu não sei, eu acho que a obra ela vai também proporcionar outra experiência sublime, né? Mas ele tá, na verdade, abordando essas outras experiências, o quanto que a gente consegue mensurar elas com dados ou não, ou transformar elas em outras experiências, né? No mesmo artigo ele vai falar sobre a questão da metamídia, né? E de como que você vai, de certa forma, mapeando a partir da mídia computacional e transformando uma experiência entre dados, entre textos, entre imagens, entre música, enfim, todas essas diversas manifestações possíveis a partir da computação, né? Quando você tem a base do código binário. Então, eu acho que vou precisar pensar um pouco mais sobre essa questão do sublime, mas é uma boa provocação. Eu acho que essa noção do sublime deve definitivamente estar ou ser abordada também na visualização de dados e não do ponto de vista exclusivo, ou seja, a visualização em si pode ter vários tipos de expressões, né? Não tem que ser necessariamente sublime, mas às vezes pode ser. E você pode procurar isso através de ou trabalhar as coisas graficamente ou se usar formas muito minimais de representação, e se o corpo de dados já for complexo e sublime em si, às vezes simplesmente um mapeamento direto basta, né? Outras vezes, nós temos os dados que suportam um argumento, né? E nós queremos, a falha de pior palavra, subliminar essa mensagem, né? Isso vai um pouco de encontro a... Eu, pelos vistos, vejo a forma como eu trabalho os dados, a visualização em si, como sendo mais de um lado, de uma perspectiva de um designer que tem como objetivo procurar esse tipo de experiências, né? Ou provocar esse tipo de experiências. Por isso é que há muitas escolhas que não foram pensadas nestas visualizações, apesar da interpretação ser aberta, né? Mas eu diria que esta prática aqui está um pouco entre a arte e o design, pelo menos a meu ver. Com relação à estética dos furacões, eu também olho para isso como o que nós fazemos de visualização anda atrás tanto em termos de tema como de estética, anda atrás da sociedade, né? Eu estou sentindo que hoje em dia o minimalismo está um pouco em decaimento. Que antes, nas práticas dos designers, até via-se mais a coisa ali minimal, estrutural, não é? O mínimo é que é bom, não é? Hoje em dia, acho que a gente se está a permitir colocarmos lá mais, que remete para um ponto de vista, a meu ver, humano, não é? Porque se nós termos representações muito minimais, podemos deixar isso para automações e máquinas. Agora, se nós desenharmos para uma mensagem e desenharmos para outras pessoas, isso para mim é só uma evolução natural da prática da visualização hoje em dia, quando temos mais essas coisas de inteligência artificial aí aparecerem, né? Portanto, é meio antiminimalista. Sim, super. Temos mais alguma pergunta? Mais alguém?
Hi. This question is for Chloe and Pedro. Earlier in your Mais presentation, you cedo, na mentioned sua having apresentação, você a comentou narrative que in tinha mind. uma narrativa em mente quando começou a olhar os dados sobre a relação inversa entre as emissões e o risco climático. E vocês meio que esperavam ver que as nações sofreriam menos risco e vice-versa, as que têm mais dinheiro. Mas quando vocês viram os dados, isso não era necessariamente as descobertas de vocês. Vocês viram uma incompatibilidade com essa narrativa, com base nessas duas perguntas. É por isso que vocês escolheram não voltar e olhar para a vulnerabilidade para melhor mostrar essa narrativa? E, em segundo lugar, que tipo de narrativa você acha que é possível levar agora desse trabalho de vocês, comparando riscos e emissões? Eu acho que tem uma coisa muito animadora sobre chegar ao ponto em que um projeto nos diz que o que você está vendo não tem nada a ver com o que você esperava. Tentando descobrir, então, o que eu estou vendo agora, o que isso quer dizer? É quase como um novo insight que você precisa tentar entender. E na época, eu não entendia porque o que eu via era diferente. Só depois, quando eu parei para pensar no projeto inteiro, eu me dei conta dessa diferença entre as palavras que nós usamos, risco e vulnerabilidade. E apesar de não ser necessariamente a narrativa que eu pensei inicialmente, que eu queria usar, que eu queria contar, é interessante ver essa ideia de que mesmo que um país não seja vulnerável, ele ainda pode estar em risco. Para mim, os Estados Unidos, como eu comentei, é um exemplo tão interessante, porque existe uma sensação, muitas vezes, em que se uma coisa não está acontecendo com você, você consegue sacudir a poeira. E essa é a sensação nos Estados Unidos. Muitas vezes, mesmo que você sinta, tudo bem, está um pouco mais calor do que costuma estar, está chovendo um pouco mais do que de costume. Eu sei que essas coisas não são normais, mas será que isso está afetando o meu dia mesmo? Você consegue esquecer e continuar o seu dia, porque não importa de fato, é assim que pensam os americanos. Essas coisas vão acontecer, não importa se um país tenha ou não os recursos para lidar com essa destruição. E isso é uma ideia interessante, pois nos leva à narrativa inicial da vulnerabilidade. E eu acho que isso também nos mostra um nível que existe por trás disso, do acontecimento desses eventos extremos. Nós queremos gastar tantos recursos para lidar com coisas como enchentes, desastres e ainda além. Parte do que o índice mede também é a perda de vidas. Então, mesmo que você diga, tudo bem, esse não é um país tão vulnerável, ainda temos perdas de vidas humanas. Então, eu acho que existe valor em se visualizar isso e em tentar compreender isso. Mas eu também acho uma coisa que eu tenho dificuldades para entender é essa linha entre a visualização de dados e a arte dos dados. Antes de hoje, eu pensava que a arte dos dados é arte se não for tão decifrável quanto visualização de dados. Não tem tanta informação de apoio, se não é tão claro, aí é arte. Mas agora, pensando nas emoções e subjetividade, essa resposta visceral também é integral e combina com a ideia de arte dos dados. Eu acho que, para mim, eu ainda quero que essas ideias sejam claras. Eu quero que alguém possa olhar para a visualização e dizer, tudo bem, isso é emissões e isso é risco climático. E eu posso decidir
se isso é ou não arte. Então é isso. Olá, boa tarde. Na verdade, não é bem uma pergunta, eu ia só fazer um comentário a partir do que já estava sendo dito aqui, né? Bom, eu sou Julie, sou do UFRJ também, trabalho com a Doris. É que, quando eu vi o trabalho de vocês a primeira vez, Chloe e Pedro aqui, né, esse trabalho que está aqui agora, nesse momento, me lembrou, assim, visualmente, o trabalho da Fernanda Viegas, o Mind Map, né? E aí eu fiquei pensando agora, vocês comentando sobre isso, eu fiquei pensando assim, que a Fernanda esteve aqui no Brasil em 2015, num evento que eu participei em Brasília, o Design da Informação, e ela contou que era curioso porque são dados também climáticos, né? Mas há uma interpretação ali dela, né, desses dados, e que, num determinado momento, as pessoas começaram a ver aquela representação e se apavoravam, assim, está acontecendo alguma coisa aqui na minha região, e ligavam para, às vezes, para a Defesa Civil, né, os órgãos responsáveis, dizendo vai acontecer um furacão, vai acontecer, porque existia ali claramente algum tipo de exagero, assim, ou de naquela representação, né? Não sei, Pedro já vi que conhece, que ele acenou com a cabeça, né? E aqui, assim, eu comecei a refletir a partir de algo que seria quase que oposto, né? Assim, vocês querem justamente trazer essa dramaticidade, né? Então, só um comentário, assim, que como o Pedro falou, a intenção não é apavorar ninguém sair correndo ali da sala da exposição de vocês, né? Mas que tem essa questão da interpretação, né, dos dados através de uma imagem, né? E que isso, de alguma maneira, impacta quem está ali assistindo acessando, né? No caso dela, é um site. Então, assim, só um comentário, se vocês quiserem comentar sobre isso, se Pedro quiser comentar sobre isso. Eu quero. Do you want to comment on that? Or it's clear? All right. Eu só quero dizer que eu não posso certamente negar que o trabalho da Viegas não influenciou este. Porque eu aprendi a fazer visualização, ou comecei a fazer visualização olhando para o trabalho da Fernanda Viegas enquanto referência, e o mapa de ventos é um trabalho muito conhecido, muito apreciado, e que também tem uma propriedade subliminar também, não é? Porque são todos aqueles fluxos e que são dinâmicos e que também mudam, não é? Agora, isso também está a acontecer aqui com este furacão. Você também tem ali uma convergência de linhas, né, e de curvas, mas que estão sempre a mudar. Portanto, eu acho, sim, que talvez possa ter bebido um bocado da Viegas, ainda que não conscientemente. Mas gostei muito da comparação. Mais uma ali. Bom, boa tarde. Fabiana, da UFRJ, de novo. Obrigada pela apresentação. Eu acho que o comentário que eu vou fazer, e uma pergunta também, vai muito do início da fala da Chloe e do Pedro, né? Quando a Chloe trouxe uma referência que trata de capitalismo, né? Eu acho que a nossa discussão aqui acabou entrando para uma discussão estética. Claro que a estética não existe fora do contexto, né, do modo de produção em que a gente trabalha. E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber de vocês em que medida vocês enxergam uma agência de mudança sistemática a partir do trabalho de visualização de dados. Ou seja, a gente tem um modo de produção que é um modo de produção exploratório, né, da natureza, da mão de trabalho e tudo mais. E aí as representações que vocês apresentam aqui, por exemplo, a da Bárbara, a gente tem a dimensão da respiração. Bom, todos respiramos, mas cada um sente a sua própria, né? Então, tem essa dimensão da individualidade, dessa percepção individual do indivíduo, do agente social, e essa ideia de um entendimento, né, ou quer dizer, de uma sensibilização estética, como vocês estão colocando. E tem também uma possível mudança sistemática, né? Dá para mudar o capitalismo? Como que
né, a proposta de visualização que vocês colocam, se vocês acham que tem uma agência e que agência seria essa, como que, eventualmente, poderia ter uma mudança no sistema, se é que poderia. Enfim, só para pensar. Obrigada. Quem quer se arriscar a responder? É uma pergunta difícil, essa. That is a hard question. I love that. Eu adoro que você esteja pensando nessas coisas. Só isso já é a ideia de pensar de forma crítica sobre os sistemas que estão nos levando a essa situação de emergência. Da minha perspectiva, não há muito que uma pessoa sozinha possa fazer, e creio que essa foi a minha sensação ao entrar no projeto. E ao fazer toda essa pesquisa sobre capitalismo, sustentabilidade, como isso se relaciona e como eu queria entender isso melhor, acho que cada pessoa individualmente precisará ter sua própria interpretação dessas coisas e seu próprio olhar. Eu não posso especular sobre como seria esse sistema de mudança, como seria essa agência, se isso é possível. Mas, ao se conectar essas ideias, já é uma coisa nova, pelo menos para mim. E eu sei, quando eu me mudei pela primeira vez dentro dos Estados Unidos, havia uma sensação muito individualista, que era impressionante para mim, essa ideia de que, para a mudança climática, se você parar de dirigir e ir de bicicleta ao trabalho, não comer carne, desligar a torneira quando escova os dentes, que isso poderia fazer uma mudança significativa. Eu não digo que essas coisas não são importantes, elas são, mas essa pressão só nos indivíduos, para que eles tenham que lidar com as mudanças climáticas, para mim, me deixa um pouco desanimada. Eu fico pensando, eu não faço essas coisas, eu faço essas coisas há 8 anos, e por que nós continuamos vendo essa mudança climática? Porque é muito maior do que a atitude de uma pessoa sozinha. Pensar nesses sistemas que vão além dos indivíduos, que motivam ou que levam essas questões climáticas. É importante, claro, mas eu sou só uma pessoa. Temos mais alguma pergunta? Fazer um comentário, Bárbara? Não, eu acho que é muito. Eu achei muito boa essa fala da Chloe, né? Somos uma pessoa só mas de certa forma eu acho que existe uma coisa que são essas coisas que a gente faz individualmente e que de fato precisamos fazer, enfim, e existe o sistema de poder. Mas também existe, existe também ativismo, existe formas de pressionar os sistemas de poder, né? Quem está tomando decisões, ou sejam as grandes empresas, ou sejam os governos, enfim. Então, eu não sei, eu acho que quando eu trabalho com sensibilização, acho que cada pessoa vai lidar da sua forma, seja fechando a torneira e, sei lá, virando vegana, ou sei lá, aderindo ao Amazônia de pé, entendeu? Acho que mas é importante, né? Eu não diria que uma pessoa não escolhe esse tema para trabalhar e criar e botar numa exposição sem pensar que a gente não vai contribuir, de certa forma, para algum tipo de mudança pessoal das pessoas, né? Assim. Então, para mim é um certo tipo de esperança ativa, sabe? É muito duro, é difícil, mas a gente tem que continuar. A gente está aqui vivo, né? Então a gente está engajado na transformação. Bom, se não tivermos mais perguntas, acho que essa é um bom ponto para a gente encerrar. Acho que é uma boa fala inspiradora para a gente levar para casa. Então, é isso. Queria agradecer, então, a presença aqui de todo mundo no painel, todo mundo que está até agora aqui. Tivemos um dia cheio, todo mundo cansado, então
Obrigado por estarem aqui acompanhando essa conversa e engajando com esses trabalhos incríveis. A exposição continua por mais uns 3 meses ainda, né, até junho, então dá para trazer só o começo, dá para trazer família, dá para trazer todo mundo para ver. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado a todos.